ele quis dizer parabéns. Isso, era só bater palma Então mesmo, tá saiu bom. errado. Pessoal, vamos lá começar para a gente não ficar, para a gente não se alongar muito também. E a ideia é que a gente abra para vocês falarem. Eu trouxe uma apresentação rápida, só para a gente dar uma balizada geral sobre design thinking. Algumas pessoas talvez não tenham tanta familiaridade quanto outras. Então, para a gente abrir uma discussão mais ampla, eu vou trazer alguns conceitos sobre o que é o processo do design thinking, alguns cases, alguns exemplos de situações em que ele foi utilizado e situar a gente exatamente nesse ponto, né? Bom, o segredo do design thinking é o thinking, gente. E vocês vão entender ao longo do que eu vou estar falando aqui. Eu coloquei. Deixa eu ver. Está passando para vocês a apresentação? Está mudando de tela? Assim. Tá. Tá sim. Agora mudou. Opa, agora foi. Beleza. Bom, vamos lá. Para a gente começar, Design Thinking é uma metodologia que foi criada, um conceito que foi criado para a gente resolver problemas. Eu dei um pouquinho de foco em problemas complexos aqui, só para a gente conseguir se situar ele de forma um pouco mais clara no nosso dia a dia, tá? Vamos definir um escopo básico. O que é problema? Problema é uma condição não satisfatória que precisa de solução. E a gente vai ter vários tipos de problema no nosso dia a dia. A gente tem problemas que são simples, problemas que já existem solução porque já foi encontrado em algum momento do tempo. A gente talvez só não conhece. A gente tem problemas que são medianos e a gente tem problemas que são complexos. Por que eu trouxe os problemas complexos para a mesa? Porque normalmente no nosso dia a dia, independente da área, o fato de nós sermos prestadores de serviço envolve um conjunto de pessoas ou de variáveis que estão ligadas a essa problemática que a gente está tratando. Seja internamente nos processos nossos para atender um cliente, para fazer uma fatura, para definir alguma finalidade, quanto para definir o problema ou para atingir uma solução do problema do cliente. Então, de certo modo, o nosso dia a dia ele perpassa por situações em que a gente tem problemas complexos. E aí eu trouxe alguns conceitos do que é complexo de acordo com algumas áreas, né? De acordo com a psicologia, é um conjunto de emoções e ideias reprimidas associadas à experiência do indivíduo. De acordo com a matemática, eu adoro, né? Números complexos é a soma entre o número real e o número imaginário. E na química, você tem um composto complexo, é quando você tem várias moléculas que, independentemente, elas têm vida própria, mas a partir do momento que elas se unem dentro de um único composto central, elas tornam aquilo uma entidade quimicamente complexa, né? Independente, elas têm função, mas elas conseguem formar uma molécula nova, que é uma molécula complexa. E um problema complexo é justamente quando você tem um universo muito grande de condições inadequadas para uma solução e que, dependendo da forma como essas situações acontecem, como essas variáveis vão mudando, elas têm impactos que normalmente eu não consigo prever com uma qualidade muito grande. Trazendo para o nosso mundo, a gente está falando de usuário, né? O usuário traz um problema que normalmente é dele e de mais umas 20 pessoas. E essas 20 pessoas representam variáveis distintas, ou processos, ou pessoas, ou departamentos, que têm visões específicas sobre aquele problema, que têm visões específicas sobre o resultado que aquilo deve dar. E isso é complexo para a gente escrever. Toda vez que a gente tenta trazer uma solução simples para isso, a gente acaba esbarrando no problema de, mas não era exatamente isso que eu queria, não era exatamente isso que eu tinha pedido, não era exatamente assim, e você entendeu errado, né? A gente falou isso na semana passada, inclusive. Esse é o contexto de quando a gente traz problema complexo para dentro de casa. A incapacidade de a gente prever de forma exata como a interação entre essas partes altera o sistema é o que torna ele complexo. E o Design Thinking tem o objetivo justamente de tentar trazer esse mundo um tipo de resolução que é mais prática. Basicamente, o conceito, né, de você desenhar o pensamento, que é o que o Design Thinking quer, veio com o Herbert Simon. O Herbert Simon ganhou o Nobel de Economia e ele é um dos pais da inteligência artificial. Ele esteve lá em 1956, na semana que cunhou o termo, junto com Minsky, com von Neumann e mais um monte de gente que estava lá. E esses caras todos fizeram parte desse processo, ele foi um dos caras que trouxe o conceito. Mas quem de fato fomentou, e a gente
escuta muito falar, quem trouxe para o mercado o Design Thinking foi o David Kelly, que é o fundador da IDEO. A IDEO é uma empresa de design de produtos, e foi ela quem trouxe esse conceito de criação compartilhada, né, de co-criar para o mercado. Se eu não estou enganado, desde 1969 que eles estão atuando no meio. E o Design Thinking ele tem um componente que é muito simples enquanto estratégia. É ideação, né? É a gente trabalhar com... Deixa eu só mudar minha barra aqui, estou tampando todo. A ideação, a prototipação, o teste e repetição para a gente corrigir. Ele parte do pressuposto de que a gente precisa falhar rápido para mudar rápido, né? Fail fast, fail forward. Quando eu tenho condição, primeira coisa, né? Ele traz a condição de a gente errar. E quando ele traz a condição de que a gente erre mais rápido e corrija rápido, a gente consegue testar os ambientes. Lembra que a gente falou que as variáveis são múltiplas e a forma como elas se manifestam vai fazer com que eu perca um pouco essa conexão, eu não sei exatamente o resultado? É exatamente por isso que ele traz o conceito do fale rápido, mude rápido. Porque a gente consegue... Opa! Deixa eu fazer só um acréscimo aí. Eu estive conversando com algumas pessoas, inclusive esse fim de semana, você imagina quem seja, sobre isso. E ele disse uma coisa além disso. O que ele disse foi o seguinte, é que se você não estiver errando, você não está acertando. Porque é praticamente impossível você acertar de primeira. Então, você tem que ter errado para conseguir chegar na solução certa. Essa ainda é uma percepção mais recente, não sei se mais recente, mas pelo menos colocada aí por alguém que atua intensamente com isso, tá? Isso é na verdade, isso está no princípio básico, eu acho, do próprio Design Thinking, que é você permitir o erro, né? Justamente porque problemas complexos têm esse universo de variáveis e a combinação delas vai trazer um resultado que a gente não sabe exatamente qual é que o modelo é muito bom. E vamos pensar o seguinte, vamos pensar no nosso dia a dia. Se a gente já tem um tipo de resolução para determinado problema, significa que em algum momento do tempo no passado, alguém já errou para chegar naquele resultado. Eu simplesmente eliminei aquele erro no presente. Então, eu já sei como é que resolve um bug. Que provavelmente alguém já testou isso lá atrás, né? O erro já aconteceu, só estou com a resolução pronta. O Design Thinking está muito no contexto das coisas que estão sendo criadas, na coisa que eu estou produzindo. Ou seja, o erro é inerente do processo. Não existe acerto perene. Se tivesse, a gente não estava no estado social que existe no mundo, né? Faz parte do contexto do aprendizado, inclusive. E normalmente o Design Thinking ele é quebrado em 4 grandes etapas, né? Que é a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar empatia com o cliente. Não adianta a gente achar ou tomar do nosso ponto de vista a resolução que a gente quer para um determinado problema, uma vez que o problema não é nosso, o problema é de alguém que a gente está escutando, né? Estou sempre colocando a gente aqui na posição de escutador, né? A gente sempre está na posição do lado de cada mesa, como fornecedor de um serviço. Então, o problema não é meu, o problema é de alguém e eu estou sendo, na verdade, incumbido de trazer solução para ele. Eu estou sendo incumbido de trazer resolução para aquilo. A primeira coisa que eu preciso fazer é criar empatia, criar um canal de comunicação seguro com o meu cliente ou com a pessoa que está escutando a gente. Porque sem isso, a primeira coisa que acontece é eu não vou entender o problema dele. Eu sempre vou tomar como base aquilo que eu tenho como interpretação sobre aquilo que ele está me falando. E pensem o seguinte, a maioria das vezes o cliente, o usuário, fala alguma coisa como se fosse algo extremamente complexo ou algo que é difícil de ele mesmo explicar e em muitos casos, a maioria eu diria, o que ele quer na verdade é que alguém pare do lado dele e escute ele. O problema em si é 5% da reclamação que ele está fazendo. O problema em si é 5% daquilo que ele está trazendo, como que ele está verbalizando. Normalmente ele tem um problema muito pequeno, mas que é amplificado pela necessidade dele de ser escutado. Isso é uma característica inerente do ser humano, tá, gente? Todo mundo, em algum momento do tempo, tem isso. Essa etapa é a principal etapa que o Design Thinking prega, que é muito bacana, que é muito legal de você ter, porque é criar este modelo, tá? É criar essa forma de comunicação. A segunda coisa é definir o problema.
Sem definição de problema, sem você ter objetividade sobre o que você quer resolver, você vai ficar girando que nem peão, sem até acabar a energia e você parar. Porque você não tem como você construir uma solução possível, que é a terceira etapa, desenhar soluções possíveis sem conseguir definir exatamente que problema que você quer atacar. E uma vez que a gente consegue definir o problema, desenhar a solução, aí eu passo para a quarta etapa, que ela é normalmente a mais vista num processo de design thinking, que é prototipar e testar. Prototipar e testar. Você tem a capacidade de fazer mecanismos ou fazer rodadas em que protótipos e testes vão exemplificar e tornar, inclusive, mais fácil para um usuário, para um cliente, perceber aquilo que ele mesmo está solicitando de vocês. Pensem o seguinte, na história da evolução, eu não vou citar o Harari porque isso é citação do Danilo, né? Eu roubar a fonte de referência dele. Mas na história da evolução humana, a gente tem milhares de anos de capacidade de observação, né? Ou seja, eu enxergo há milhares de anos, eu já consigo pensar há milhares de anos, mas eu falo há pouquíssimos milhares de anos, né? A gente tem aí a fala surgindo há poucos, o ser humano moderno há 120 mil, mais ou menos 200, 120 mil, e a revolução cognitiva ali que traz a comunicação para o nosso dia a dia há mais ou menos 70 mil anos. Então, a comunicação verbal ela é muito nova na história da humanidade, na história da cognição humana. Então, imaginem que a gente pensa uma série de coisas. Imaginem vocês, eu mesmo. Eu falo, eu brinco com os meninos que meu sonho é que o transhumanismo chegue logo, porque as coisas que se passam na minha cabeça, elas são muito legais, muito legais. Mas na hora que eu ponho no papel o que eu falo, fica uma merda. E eu tenho essa percepção muito clara de que está ruim, porque na minha cabeça estava muito melhor, né? A gente tem esse delay de comunicação entre a gente mesmo, entre o que está na nossa cabeça e o que a gente fala. Isso faz parte da nossa humanidade. Por isso, o prototipar e o testar é muito importante, porque ele materializa aquilo que o nosso usuário está enxergando. E aí ele consegue nos direcionar melhor para aquilo que é o problema dele. E aí a gente tem a capacidade de começar a passar por esses processos em que o design thinking passa a ser importante. E eu costumo trazer muito esse ponto de que o design thinking ele não é só para TI. O design thinking ele tem que ser usado, ele deve ser usado, inclusive ele nasce nas outras áreas. A gente está muito enviesado porque o nosso meio acabou adotando esse mecanismo muito forte, mas ele não é único, exclusivamente inerente ao nosso meio. A gente pode trazer o conceito de design thinking para o processo de RH que a gente vai fazer agora. A gente pode trazer o design thinking para o administrativo da empresa. A gente pode trazer o design thinking para a área comercial da empresa. Eu já tive oportunidade de usar design thinking para você fazer processo de venda, porque o cliente não sabia expressar o que ele queria comprar. Eu falei, então vamos trazer um processo de design thinking, vamos colocar isso dentro de casa, e aí a gente vai conseguir construir aquilo que a gente vai te vender. Então, eu consigo usar essa metodologia em diversos pontos, né? Eu consigo tornar ela fluente, tornar ela parte daquilo que está acontecendo todo dia. Mas vamos trazer isso um pouquinho para o universo prático aqui, né? Tem 3 perguntas básicas que a gente precisa responder quando a gente está trazendo um processo de design thinking. Primeiro, de quem é o problema? Quem é o dono dele? Segundo, qual é o problema? E o terceiro, que recursos você tem? Se você não conseguir formatar claramente essas 3 perguntas, a gente não vai conseguir evoluir no processo. E o processo ele é muito claro em trabalhar 2 grandes blocos. Que é o primeiro bloco, que é esse azulzinho que a gente está vendo aqui, que é descrever, né, o que o usuário, a problemática do usuário, onde eu estou fazendo justamente a pesquisa, eu estou identificando o problema, eu estou tendo conversa sobre ele, eu estou explorando, eu estou refinando, e esse processo é cíclico, até eu conseguir ter uma saída em que eu vou construir, ou desenhar a resolução daquele problema, onde eu vou passar justamente para testar, ouvir, reprogramar, voltar, achar solução, trabalhar. Ou seja, esses 4 grandes steps que fazem parte do fluxo do design thinking, eles são essenciais naquilo que a gente está colocando o meio desenvolvedor da coisa que foi posta na conversa, né? Do problema que foi trazido até a gente. Esses 4 pilares são os pilares que fazem parte do processo prático do design thinking. E aí a gente tem, e aí eu só coloquei aqui, agora que eu
errei. Eu achei que era outro slide, já errei. Mas a empatia, gente, é o segredo do design thinking. É a gente conseguir entender e compartilhar sentimentos de outras pessoas para a gente trazer isso para o nosso contexto. E a gente tem aí algumas coisas que são importantes, né? Primeiro que o design thinking ele tem um desenho que é centrado no cliente. Eu estou olhando para as dores do cliente, né? E quando eu falo cliente, pode ser cliente, consumidor, quem é o meu demandante do problema, né? Quem é que está ligado àquilo que eu quero resolver. E ele pode ter vários papéis, ele pode ter várias responsabilidades dentro da empresa, ele pode ter características diferentes, mas o foco é ele, o foco não sou eu. Então, eu brinco em outros cursos de design thinking que eu já fiz com o pessoal, eu brinco que a gente precisa aprender, enquanto instrumentador do processo, a desapegar de mim mesmo e escutar mais o outro. Por mais que isso seja um trabalho muito difícil, né, você precisa aprender a escutar mais o indivíduo para trazer a solução para ele a partir daquilo que você está escutando. É um processo de escuta muito grande. Mas a gente tem ferramentas que nos ajudam nesse processo, não é simplesmente ficar parado ouvindo e anotando. Eu trouxe 4 aqui, mas existem outras. Depois eu vou até dar uma pinçada aqui em 2 ferramentas que eu deixei aberto, que mostram alguns canvas desses para a gente. Mas o que a gente usa muito no desenho do Design Thinking são vários canvas, né? A jornada do cliente, um business canvas embarcado. A gente tem o mapa empático, né? O mapa de empatia. Análise de cadeia de valor, o valor e canvas. Prototipação concreta é uma coisa que é muito utilizada, fica muito legal. Eu vou dar uma pincelada rápida sobre eles daqui a pouco, vou entrar na ferramenta para vocês verem, mas esses mapas, esses canvas ajudam a gente a fazer isso. Por que o canvas é muito utilizado no Design Thinking? Design Thinking, fazendo uma super simplificação dele, ele nada mais é do que a gente encadear ou organizar o pensamento que a gente tem de resolução de problema. É uma metodologia que decupa o problema, decupa o modo de pensar na resolução de problema e transforma ele num quadro para que eu consiga visualizar como eu estou fazendo isso. É uma simplificação que tem gente que acha horrível, mas na prática é isso, né? Você está decupando a forma do pensamento de resolução de problema. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, gente, são exemplos reais, não copiei na internet, tá? Inclusive tem eu aqui na época que eu tinha cabelo e menos barba. Esses são foram processos de design thinking para a construção de determinados produtos, né? Produto que eu fiz para a Movida, acho que o Rafa tá aí, ele participou comigo, outro no Habib's, outro na Sompo. Todos esses processos foram processos de construção de produtos que foram feitos em conjunto com o cliente, que deram muito sucesso. E lembra que eu falei da prototipação? A prototipação a gente está muito acostumado a olhar, e aí estou puxando um pouquinho do viés do nosso mundo, né? A gente está acostumado a pensar em prototipação como tela. Prototipo tela, faço tela, a tela fica bonitinha. Mas a prototipação ela vai além disso, né? Eu tenho prototipação de baixa fidelidade, de média fidelidade, de alta fidelidade. Eu trouxe um contexto de imagens, inclusive, que foge completamente ao nosso universo, né? É um teste de um carro, um teste de um modelo de construção de um carro. Isso é um protótipo de baixa fidelidade. Tem um cara sentado na cadeira e uma imagem desenhada num quadro branco e ele está fingindo como é que aquilo funciona, para eu começar a trazer a realidade do problema para a discussão. Isso funcionou? Legal, eu posso partir para um protótipo de média fidelidade. Olha o contexto, né? Eu já estou olhando para a experiência, estou vendo se de fato aquilo que eu imaginei tem aplicabilidade física nesse caso, né? Ou como é que eu transformo aquilo em algo um pouco mais real, porque eu preciso ter essa percepção, até o ponto de eu chegar num protótipo de alta fidelidade, onde praticamente eu tenho o carro todo desenvolvido, eu só não tenho ainda o acabamento final dele enquanto mecanismo de locomoção, mas toda a estratégia do interior do carro, que é o que estava querendo se testar naquele momento, ela praticamente está pronta e eu tenho um protótipo de altíssima fidelidade em que a experiência da resolução do problema que eu estou buscando fica fácil de ser palpável, né? Eu consigo ter a percepção daquilo que está acontecendo. Eu vou deixar depois dessa apresentação para vocês, deixei 3 links aqui que são cases. O primeiro eu acho muito legal, eu gosto bastante dele, porque tem 40 cases ali de produtos que foram criados a partir do Design Thinking. Para vocês terem uma ideia, a Dell ela produziu o primeiro mouse da Apple usando Design Thinking. Ele foi construído a partir desta metodologia, a partir deste modelo.
E a Ideal tem assim, vários cases. Eu gosto muito do trabalho deles. Eles beberam muito da Bauhaus, que era uma escola de arquitetura e design da Alemanha, que existiu até o início da guerra. Hitler derrubou ela, mas ela foi um ícone nesse mecanismo de design. E a Ideal traz essa ideia com os princípios do Herbert Simon e emplaca o design thinking de uma forma muito pesada, como a gente conhece hoje em dia. Tá bom? E só para a gente encerrar a apresentação aqui, fechar o nosso balizamento, Design Thinking é sobre fazer em conjunto, né? A gente está co-criando, a gente está trabalhando de forma unificada, a gente está trabalhando junto para poder construir resolução de problema. A partir daqui, pessoal, agora eu quero canal aberto. Fiquem à vontade, perguntem. A ideia agora é a gente debater. Eu queria só deixar todo mundo mais ou menos no mesmo nível. A gente tem pessoas de várias áreas embarcadas hoje aqui batendo papo com a gente. E para a gente, todo mundo ficar mais ou menos entendendo o que é Design Thinking, eu queria ter feito essa abertura super rápida com vocês. E eu vi que tem um monte de coisa aqui no bate-papo, vou dar uma olhada ainda também agora, mas agora é canal aberto. O Luciano está ali se contendo para não falar que eu estou vendo daqui. Desculpa, tinha última coisa era a dica, eu tinha esquecido que eu tinha deixado a dica do livro. Mas vai estar na apresentação, a gente vai mandar essa apresentação para vocês. Vocês estão me ouvindo, Wander? Opa, alto e claro. Oi. Deixa eu fazer umas colocações aqui também sobre... Eu tenho uma mania de simplificar as coisas, de tentar buscar a essência das coisas, né? Eu não tenho a capacidade de ir no detalhe como você tem, então eu fico na superfície. Aí a superfície normalmente é o que parece ser mais importante, né? Mas falando de metodologias, o design thinking é tratado, ele é tão variável no dia a dia do uso que se faz, né, das proposições, que alguns dizem que não chega a ser uma metodologia, é uma abordagem, uma maneira de tratar problemas. E uma coisa interessante é o seguinte, é que todas as grandes evoluções de maneiras de tratar, de prototipar, de desenhar problemas, sempre trazem por trás um elemento mais importante de todos daquela mudança. Então, novamente, usando da minha larga experiência, para não dizer idade, né, a gente pode olhar para, por exemplo, como é que os primeiros modelos de sistemas que se desenvolveu baseado em análise estruturada, baseado em modelagem de dados, trouxeram principalmente uma forma de você simbolizar, né, o que estava por trás, né, do elemento final que você ia construir. Essa foi a grande mudança ou a grande introdução nessas primeiras técnicas. Uma evolução que se teve já dessas técnicas, quando se entrou com, por exemplo, a análise essencial, que já foi uma evolução dos processos de análise, foi a introdução do conceito de evento. Esse conceito, essa percepção da existência de algo a mais por trás de sistemas, chamado evento, que é o que disparava as interações, etc. Tal coisa também de sistemas interativos e não de sistemas transacionais na forma típica, batch, que se tinha no passado, né? Então, naturalmente, a introdução do evento foi uma outra mudança grande que fez presente na análise essencial. As metodologias ágeis já trouxeram um outro conceito que, num dado momento, se introduziu, mas é claro que isso foi sendo percebido, tudo isso que eu estou falando foi sendo percebido aos poucos. Num dado momento, alguém fez uma proposição de colocar uma abordagem que tratasse aquilo de forma clara. Os métodos ágeis, eles trouxeram principalmente o conceito do desenvolvimento contínuo, ou seja, você desenvolve, coloca em produção, avalia, desenvolve, coloca em produção. Principalmente isso, acho que a maior mudança dos métodos ágeis é o conceito de sprint, etc. E o design thinking, o que ele traz como principal proposição, a meu ver, isso é uma visão minha, é a percepção de que tudo que a gente faz, os grandes e maiores problemas que a gente tem ao longo de tudo que a gente faz, está no início da construção, está na percepção clara do que o usuário, que é o destinatário final daquela solução, quer, né, como solução. Que, infelizmente, nem ele, o usuário, sabe.
Não adianta a gente dizer, não, mas eu levantei, fiquei bastante tempo conversando com ele, etc. O usuário não sabe o que quer. Ele aprende na medida em que você entrega alguma coisa para ele, aí ele começa a pensar mais profundamente e chega a uma conclusão mais clara do que seria melhor para ele. Então, o Design Thinking, o que ele faz é explorar melhor as técnicas exatamente para esse processo inicial de ideação. Inclusive, a empatia e a ideação, alguns juntam numa única fase, outros separam, a maioria que eu vejo separa em duas fases, que é a empatia é o processo de você deixar as ideias fluírem o máximo possível, mas não as ideias de solução, ainda as ideias de problema, né? Os anseios, as necessidades e tudo mais. Para então, junto com os usuários também, você começar a pensar no problema que tem por trás, porque o usuário primeiro começa a colocar aquilo que são o dia a dia dele, não um problema propriamente dito. Depois você tem o processo de identificar claramente o problema. Só então que você começa a desenhar uma possível solução para o problema. Então, o esforço, a concentração, a atenção nessas fases iniciais de um processo de resolução de problema, para mim, é a grande diferença do Design Thinking. Tem todas as outras técnicas que vêm, né, no rastro disso para ajudar basicamente isso. Mas eu acho que é aí que está a grande diferença. Porque depois, quando a gente entra também em construção, prototipação e teste, nós estamos entrando exatamente naquilo que a gente tem um relativo domínio. A gente já faz isso, por exemplo, na nossa área. E, aliás, com os métodos ágeis, a gente faz isso, inclusive, com muito mais interatividade, né? Mas é basicamente isso. O Design Thinking é uma forma de você dar atenção e fazer com que o usuário do sistema dê atenção. Estou falando do sistema, mas do problema e da solução que você vai dar ao problema. Esse usuário, esse grande beneficiário, e se esforce para buscar junto contigo a solução. Fazendo uma analogia, é o seguinte: tem muita gente que quer emagrecer. E essas pessoas não querem, uma parcela grande dessas pessoas acha que o problema não é delas. O problema é de um médico que vai conseguir emagrecê-la, é de um fisioterapeuta, é de um personal trainer. Ou seja, a pessoa terceiriza um problema. Aí ela se desconcentra no problema, ela acha que basta ela narrar: meu problema é que eu estou gordo, eu quero emagrecer, você dá um jeito aí de eu emagrecer, tá? O usuário é um pouco assim também. Ele conta muito superficialmente o que está incomodando ele, mas ele não se envolve na discussão e na resolução do problema junto contigo. Então, é fundamental essa concentração junto com esse usuário, vamos chamar assim, para que a gente consiga, de fato, chegar a soluções que realmente, na hora que você vai construir, elas têm um ciclo de desenvolvimento extremamente mais facilitado e muito mais assertivo em relação aos métodos atuais. Eu acho que essa é a grande mudança, é a grande melhoria introduzida pelo Design Thinking. Oi, tá me ouvindo aí, Wander? Wander? Oi, Luciano, eu estou te ouvindo bem, cara. Só não estou ouvindo mais o Wander. Legal. Eu tenho isso que eu ia perguntar agora. Quando eu trabalhei com Design Thinking, no caso, para produzir um projeto, nós montamos um mapa de empatias, um modelo de personas e também uma jornada de cliente. Esses três são canvas, são itens que nós criamos, que nós utilizamos para poder montar, para utilizar o Design Thinking, ou tem mais algumas outras técnicas que a gente pode estar utilizando também? Para você ter ideia, tem um produto que eu tenho de software que eu usei esse tipo de metodologia para conceber ele, você entendeu? Utilizei ali o mapa de empatias para mim poder analisar mercado e tudo mais, o modelo de personas, no caso, me colocando ali como o cliente, o usuário ali, e a jornada do cliente, provavelmente dita. E também tive experiência com o Lego Serious Play também, e que acredito que deve ser uma outra técnica também para concepção de produto. Tem alguma outra, digamos que alguma outra ferramenta ou artefato que o Design Thinking utiliza que possa complementar o mapa de empatias,
modelo de personas e a jornada do cliente? Na verdade, você vai ter vários, né? Eu até abri uma tela aqui, compartilhei com vocês para complementar duas coisas. Uma coisa que a Carla falou e uma coisa que você está falando agora, Luciano, que eu acho muito bacana. Que é o seguinte, eu estou brigando com o meu fone de ouvido aqui, que não está funcionando direito. Por exemplo, eu trouxe um mapa de empatia aqui, eu abri um mapa de empatia para vocês terem uma ideia do que é a composição deles. E aquilo que a Carla falou, ele é muito bacana porque você, exatamente o conceito dele, você materializa. Então, o que você está sentindo, né? Pensando e sentindo, o que você vê, né? Me fala o que você quer fazer, quais são suas dores, quais são os ganhos. Então, você começa a materializar, ou seja, a dar atributos objetivos para aquilo que o pensamento deixa embaralhado, que você não consegue traduzir. E você tem vários tipos de canvas que você consegue usar no processo do design thinking. Por exemplo, eu coloquei o mapa de empatia aqui porque foi o que eu falei, mas se eu voltar aqui no Miro, que é uma das ferramentas que eu gosto bastante de usar, eu tenho uma série de templates que eu posso fazer uso na hora que eu estou fazendo o processo de design thinking. Então, por exemplo, jornada de cliente. Eu posso vir aqui pegar um mapa de jornada de cliente, vou usar um template já existente aqui para a gente ver. E essa jornada de cliente, esse canvas, já vai me trazer espaços pré. Pessoal, não sei como é que está para os demais, mas eu acho que é o Wander que está congelando aí sistematicamente, não é? Congelou. Congelei? Você tem congelado aí de vez em quando, Wander. Eu sei que a temperatura está fria por aqui, mas não sei se a conexão acho que não está tão boa. Mas vai lá. Tem sido rápido. Talvez se você tirar o seu vídeo, melhora porque você está expondo uma tela. Pode ser. Mas voltou agora? Sim. Tá, sim, então, voltou. Então, por exemplo, esse é um mapa de jornada de cliente, olhando, por exemplo, para como é que vai ser o processo de ação dele, registro, onboard, a primeira sessão de um universo online. Né? E aí, você vê que aqui eu estou definindo qual é a persona, estou trabalhando exatamente quem é o perfil daquele indivíduo, como é que é a etapa que cada um dele. E eu tenho várias coisas. Um outro que eu gosto é o mapa mental. Porque eu tenho um mapa mental de montanismo, tem nada a ver, mas deixa eu pegar um outro aqui, que é um mapa mental que eu criei um tempo atrás para sistemas cognitivos artificiais, um robô que usa sistema cognitivo artificial. Ele é muito bom, o mapa mental, por exemplo, é um outro canvas, uma outra metodologia que você consegue organizar o que você está pensando para conseguir explicar para alguém. Então, eu tenho qual é o objetivo principal, o que eu estou buscando? Na aparência. Como é que eu quero trabalhar a aparência? Forma, influência, presença física. Você vai ter culpando o seu próprio pensamento na forma como você escreve aquilo. E isso ajuda muito exatamente no processo de construção. Então, você tem vários templates, um grande template, são vários templates que te ajudam a materializar isso. Como o Luciano falou, definição de persona, jornada do cliente. Você tem instrumentos que, dependendo do tipo de problema que você está trazendo, vai ter um canvas que vai te ajudar mais ou menos para aquele universo. Eu estou atrasado no chat aqui, pessoal. Vocês estão me vendo? Está travando de novo? Não sei, agora estou na dúvida. Não, estamos vendo. Eu estou vendo. Travou só um pouquinho no final, mas deu para perceber, tranquilo. Bom, aí vocês entenderam? A dinâmica do campus é muito legal por isso. Então, assim, quando você olha o que o Danilo falou, a gente olha metodologias ágeis. Metodologias ágeis é uma coisa que cresceu na esteira do design thinking. Porque na prática eu estou colocando... Vocês viram que um dos templates que aparece, inclusive, lá no Mira é a criação de história de usuário. História de usuário é um tipo de decupação de problema que nasce no conceito do design thinking. O design thinking é bem anterior a isso. Né? Se vocês forem olhar, Herbert Simon cria o primeiro negócio em 1960, uma coisa assim. A ideia traz o conceito em 69 já. É que a gente está acostumado a usar isso na tecnologia como se fosse algo que nasceu há 10 anos atrás. Não, isso já tem muito tempo no mercado.
Então, muita coisa que a gente está vendo hoje, metodologias ágeis e tudo mais, nasce nessa esteira do pensamento de desenhar aquilo que você está abstrair, né? Colocar num modelo mais concreto, um pouco mais concreto, aquilo que você está pensando, aquilo que você está imaginando como ideia ou como problema para ser resolvido. É muito bacana, assim, a gente tem muita coisa na cabeça. Colocar no acho que isso. O design thinking ajuda muito nisso, né? Pessoal, fica à vontade, pode perguntar. Um por vez, né? Não, eu tô aqui porque eu tô vendo como é que eu organizo a fila, porque eu tenho muita pergunta. É muita interação. Ô, Wander, eu estava aqui pensando no início da apresentação, quando você estava falando, né, do design, aí pensando no que a gente aplica hoje junto ao processo, junto a toda a nossa estrutura. E faz muito sentido, porque quando nós iniciamos o framework Scrum aqui na Log, e até agora, todo momento é um momento de aprendizagem, né? Então, a gente faz uma linha de pensamento, aplica ela no melhor cenário que a gente tem naquele momento e depois a gente evolui isso. Isso vem sendo trabalhado sempre, né? Nessa linha de pensamento. E aí, teve um momento que você estava colocando que eu percebi o seguinte, fazendo uma comparação, pensando no passado, existem dificuldades e às vezes as pessoas têm dificuldade em entender essa evolução de uma determinada tarefa, de um determinado processo, ou de uma determinada situação, entendeu? E eu percebo que, assim, é necessário e não tem como a gente pegar e, na estrutura que a gente trabalha hoje, e fazer de imediato, de primeira, uma ação assertiva, entendeu? E, às vezes, nessa situação de acerta, erra, acerta, né? As pessoas ficam um pouco incomodadas. O que a gente poderia, de repente, fazer para minimizar esses impactos, entendeu? Assim, qual que é a sua visão, você, o Danilo, que poderia nos dar um direcionamento em tentar minimizar essa exposição desse acerta e erra? Porque eu acho que fazer e errar é normal, né? Eu preciso de fazer isso, porque uma situação evolutiva, não tem como eu acertar de primeira. Até posso, mas é bem complicado, né? Adriano, de certa forma tem a ver exatamente com o que eu falei, tá? O que acontece é que o processo de prototipação é um bom processo de prototipação, sprints, você fazer versões sucessivas e voltar a elas, encontrar os erros e voltar a elas, né? Ele é muito bom para você fazer os ajustes, principalmente os refinamentos. Mas para você fazer as grandes mudanças, não. A prototipação, ela é algo que prevê que você construiu alguma coisa e essa alguma coisa você vai evoluir a partir da base que você construiu, do que você mostrou. Quando você erra crassamente, isto é um problema. Então, o Design Thinking tem como objetivo exatamente você ser mais assertivo, né? Exatamente nesses protótipos, nessa versão inicial. E, para isso, ele faz um trabalho de larga escala, de larga amplitude, na análise do problema, dos anseios, para que você seja mais assertivo exatamente no processo de já prototipar e refinar o protótipo. Então, eu creio que é aí. A prototipação ela tem talvez dois grandes objetivos. Um é entregar logo alguma coisa, né, que tenha sentido e já tenha utilidade, e isso traz um certo bem-estar para o usuário e um comprometimento dele com o que quer que você esteja fazendo. O segundo objetivo da prototipação é refinar aquilo que você entregou, né, para poder você ter os anseios menores, os detalhes mais bem atendidos. Mas se você tiver errado crassamente, você tem um grande problema na mão. Então, a
as técnicas e a abordagem, vamos dizer assim, do Design Thinking é exatamente para você ter uma assertividade maior, creio eu, e é assim que eu também vejo, né? Nesse processo de entender o problema do usuário. E como característica principal, talvez, não principal, mas como uma característica diferenciadora do que a gente sempre fez até aqui, ela prega que você tem que entrar na mente do usuário, você não tem que achar que você sabe o que ele quer. Você tem que fazê-lo falar, você tem que se sentir igual a ele, você tem que se posicionar como ele, porque é isso que, de fato, vai fazer com que você compreenda e, principalmente, expanda, eu falei sobre isso, expanda a visão do usuário, do cliente, né, em relação ao que ele, de fato, quer. Como eu disse, ele não sabe. As técnicas também, as abordagens, as técnicas que vêm com a abordagem, pretendem também fazer com que o usuário expanda a percepção dele da necessidade do problema, para que aí sim você esgote tudo e não vá fazer isso em tempo de prototipação e de teste, tá? Que é um grande problema que a gente tem no processo de desenvolvimento de sistemas. E depois, no final, quero colocar uma pergunta que eu não tenho resposta para ela. Sei como é que já foi abordado, mas não sei exatamente também como é que seria a melhor maneira de colocá-lo. Mas, em relação a essa pergunta do Adriano, eu diria que é isso. Não sei se nós vamos brigar ou não, mas... Não, só complementando uma coisa que o Danilo colocou, é que, assim, a maioria... A gente entra em questões culturais e uma série de coisas. Mas um dos itens mais importantes é a gente peca na não definição do problema. Quanto mais a gente demora para definir o problema... Congelou, Wander. Não sei se para os demais congelou. Vai fazer voltou. Gente, minha internet voltou. Não está me ajudando hoje. Então, mais você demora para definir o problema, quanto mais tempo você leva para fazer o fechamento do problema, mais você vai acabar gastando tempo na prototipação e no teste, e vai errar mais. Isso é uma coisa que a gente peca muito. A Amanda, inclusive, falou a urgência da entrega. Não é um desespero, mas é uma pressão para a gente fazer as coisas muito rápidas, e a gente esquece que definir o problema faz parte do processo de entrega. E às vezes eu não defino ele bem e fico na tentativa e erro de forma impensada. E isso gasta mais energia. Então, uma das coisas que eu acredito muito que a gente precisa gastar talvez mais tempo em alguns steps nossos, em algumas coisas nossas, Adriano, até usando a sua fala, é definir melhor o problema. E isso às vezes vai demandar mais da gente como interlocutor do usuário, né, ao escutador dele, do que dele em si. Como é que a gente mexe essa mecânica para que eu consiga sair melhor qual é o problema que ele quer resolver? Porque a informação vai vir torta, não fugir. De novo, é um problema de comunicação, né? A gente não tem a comunicação falada tão evoluída quanto a comunicação que passa dentro da gente, quanto o nosso próprio pensamento. A gente vai ter que praticar isso, a gente vai ter que praticar muito. Mas quanto mais a gente conseguir praticar, melhor a gente fica, inclusive, em compreender o que está sendo nos solicitado. E isso tende a melhorar o processo de evolução, como você mesmo falou. Então, o trabalho de diagnóstico, o trabalho de entendimento do produto, da dor, né, que o cliente, às vezes, tem lá na ponta, é algo que a gente teria que intensificar no nosso dia a dia de levantamento, de interação com o cliente, né? Para tentar fazer melhor essa identificação de problema e de dores, né? Sim, tanto clientes internos quanto clientes externos. Sim. A gente tem clientes em vários pontos do processo. Exatamente. Às vezes o próprio alinhamento com o cliente interno. Sim, perfeito. E uma coisa que força aqui o vínculo de confiança ainda, né? Exatamente, eu coloquei isso que a Amanda colocou. Você precisa fazer o usuário se sentir parte daquilo ali, sensação de pertencimento. E a hora que ele percebe, que ele tem a sensação de que ele está sendo compreendido, tudo flui muito melhor. Inclusive o próprio teste flui melhor. Você vai precisar dele para testar.
Amanda levantou a mão aí para falar, ó. Pode falar, Amanda. Eu queria complementar essa fala de vocês, que além da questão de você entender a necessidade do cliente, dele se sentir ouvido, né, na necessidade que ele tem, muitas vezes você acaba tendo a necessidade de intermediar algumas situações. Já peguei casos onde, principalmente em órgão público, que a questão de chefia e hierarquia muda muito e é muito volátil. Já estou vendo o Luciano sacudir a cabeça ali, a gente pegou junto algumas situações dessa, né, Luciano? Em que a gerência tem uma visão e a equipe técnica tem outra. Então, muitas vezes você precisa fazer essa mediação entre o gerente e a equipe, ouvindo a expectativa deles, tirando essa rusga inicial com a vinda de um sistema, porque muita gente se sente ameaçada ainda com implantação de sistema, e você remove isso ouvindo a necessidade dele, ouvindo as dores dele. E depois, no segundo momento, os processos de modelagem, de levantamento, fluem com uma clareza muito maior quando ele se sente envolvido no processo, porque sempre ele tem a premissa inicial de que ele não vai ser ouvido, que novamente ele vai ser excluído. E aí, quando você ouve essa dor, ele se sente fazendo parte do processo. E aí ele flui melhor, ele contribui, ele para de emperrar as informações, ele para de esconder coisas, né? Já passei por situações assim, então essa parte da empatia com a equipe é muito importante, senão você não consegue evoluir, e aí você cai no erro de modelar coisas que ele não precisa. Muitas vezes eu fui já na ânsia de querer prototipar, de ver um sistema pronto, e depois não era isso, porque eu não parei, eu não ouvi a dor dele primeiro, né, para poder depois ter o foco do desenvolvimento. Aquela ideia do 80-20, né, você desenvolve 20% do processo para poder ter um resultado melhor. Isso. E além também disso, pessoal, ainda tem uma outra coisa, Amanda, por trás disso aí, que é muito comum a gente incorrer no erro, que é a gente encontra muitas vezes os usuários, e novamente não se trata exclusivamente de usuários de sistema, mas qualquer um que seja usuário de alguma coisa que se queira fazer. O cara que é veemente e ele sabe já qual é a solução. E aí a gente já parte basicamente não para o problema, não para a dor em si, mas já para uma solução feita por alguém que nem tem todo o conhecimento que a gente. Exemplo disso é quando a gente chega, né? Você quer fazer uma obra na sua casa, ou quer fazer armários na sua casa, né, Wanda? E aí você já chega para o cara dizendo: eu quero um armário aqui assim, assim, assado, ali assim, assim, assado, ou eu quero uma obra com banheiro abrindo para tal lugar, e etc. E tal. E muitas vezes alguém de fora, um arquiteto, vem e começa a perguntar para você o que de fato está te incomodando, o que é a funcionalidade, não a funcionalidade, mas qual é a demanda que você precisa. Ah, não, é porque eu tenho 2 filhas que estão dividindo o mesmo banheiro, eu preciso criar um banheiro para cada um. Enfim, quando se entra na raiz de qual é o problema que você quer resolver e não da solução que você quer dar, é que você aí encontra soluções muito diferentes por parte de pessoas que têm a mente mais aberta, ou que são preparadas e treinadas para isso. Então, esse é um outro problema comum, que é a gente interagir com usuários que já sabem, entre aspas, o que querem. E esses, inclusive, são os mais veementes em dizer como é que a solução tem que ser, e lá na frente são os primeiros a dizerem que aquilo está tudo errado. Fala, Vital, eu cortei você, cara. Desculpa. Então, continuando o caso da Amanda, que ainda temos normalmente ocorre, né, que a gente tem múltiplas visões de sistemas diferentes, né? Então a gente vai fazer um sistema, a direção do órgão quer uma coisa, e essa é a dor deles, né? A dor dele é ter aquela informação, e a equipe técnica tem uma outra dor. E se a gente não conseguir colocar esses atores todos para conversar, ou a gente, como a Amanda falou, muitas vezes ser o mediador
para fazer esse sistema atender 2, 3, 4, 5, 10 tipos de pessoas, né, de atores diferentes, o sistema vai levar porrada e a gente vai levar porrada porque vão dizer que o sistema não funciona, não presta, mas na verdade ele não está atendendo aquele ator, aquela dor, né? Então, assim, a gente tem que ter essa capacidade de ouvir, né, esses múltiplos atores, essas múltiplas personas, com todas as suas dores, e tentar fazer um sistema que atende a maior quantidade possível, né? E como a gente normalmente faz ainda sistema para o órgão público, a gente não pode esquecer nunca que o objeto, quem a gente quer atender no final das contas, é sempre a pessoa que está lá atrás, o cidadão que está sendo atendido por esse órgão, né? Mas vocês sabem que eu coloquei a questão do problema complexo ali exatamente por isso, porque cada ator deste é um item, uma variável que faz parte da problemática, que dependendo do que ele quer, impacta no resultado do sistema e a gente não sabe qual vai ser. Exatamente por isso que o que a gente faz, na forma como a gente trabalha com os usuários, com os clientes, são problemas complexos. Eles não são problemas complicados, né, às vezes, mas eles são complexos justamente por isso, porque eu tenho N pessoas que compõem a variável de produção dele. E o resultado da interação entre elas, a gente não faz a menor ideia do que vai ser. Até porque nem sempre eu consigo colocar todos na mesma sala. Normalmente eu não consigo. O Vital e a Amanda, eles adiantaram minha pergunta. Eu vou agora colocar, porque ela é a visão que eles colocaram aí, mas de uma forma ainda mais acentuada, mais ampla, tá? Que é o seguinte, como fazer, né, esse processo de entender as dores, as demandas, com a profundidade que o Design Thinking propõe, com as técnicas e ferramentas, como fazer isso para coisas extremamente amplas do ponto de vista de uso. Eu posso dar 2 exemplos. Um, por exemplo, é o nosso sistema de saúde, porque nós temos uma quantidade de usuários muito grande, com perfis muito diferentes, etc. e tal. Mas mais que isso, e bem mais que isso, como aplicar no desenvolvimento de um smartphone que vai ter demandas por parte de praticamente todas as pessoas da sociedade, de países diferentes, classes sociais diferentes, para usos diferentes. Eu fico na dúvida até que ponto a gente consegue, ou se a maneira é ir novamente decupando em perfis diferentes, mapas de empatia diferente, etc. e tal, para perfis diferentes de pessoas ou de uso, eu não sei, sinceramente. O extremo disto foi colocado pelo Vital e pela Amanda aí. Mas em todos os casos, Danilo, mora uma questão que ela é crucial, que é a segunda coisa que está nas etapas do design thinking. Defina o problema. O que você quer? Não interessa qual é a amplitude dele. É a ausência da definição do problema, é o que torna esse processo custoso, e a gente mata muito, às vezes, a energia da produção que a gente tem, justamente pela não definição do problema. Vou pegar o exemplo do iPhone, mas não dele, mas vou pegar um exemplo da Apple, né? De novo, o primeiro mouse da Apple, que foi a Dell que criou usando Design Thinking. Ela definiu qual era o problema. A Apple tinha criado o primeiro sistema com interface gráfica e era impossível navegar na interface gráfica com teclado. Era um problema, mas um problema gigante. Então, como é que eu desenho um mouse, como é que eu desenho um equipamento que consiga ser atrativo, ser esteticamente agradável e ainda resolver o meu problema de navegação dentro do sistema que eu criei? Você definiu claramente o problema e, a partir disso, você consegue destrinchar e decupar ele. Num caso como o sistema de saúde, que é amplamente complexo, com várias personas, várias áreas, se eu não definir qual é o problema que eu quero atingir, eu não consigo resolver isso. Vamos pegar um exemplo. O CAPS sozinho, né? Ele tem um universo de problemas específicos. A odontologia vai ter um universo de problemas específicos. Eu posso fazer um sistema que é um conglomerado de módulos que atende ele, que não é monolítico, inclusive? Posso. Só que sem a definição do problema, eu não consigo usar a metodologia. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E eu acho que a gente, às vezes, e aí não estou falando, acho, no sentido de Log Lab dos nossos clientes, no geral, né, olhando outros clientes, outros universos que a gente já passou, você sabe muito bem disso, até por multinacionais que a gente já passou, a gente peca na definição do problema.
que você quer? Um sistema. Peraí, deixa eu ver se eu tenho um pronto aqui na prateleira. Aí você puxa lá um SAP da vida e põe na mão dele. Tá aqui, o SAP vai resolver seu problema. Eu falei, cara, mas eu nem te falei que o meu problema era um sistema de logística, né? E aí você sai qualquer coisa catando o RP que tem na mão e dá na mão do usuário. Então a gente peca em entender qual é o problema. Aí a gente fica na tentativa e erro. Não é inclusive incomum a gente achar clientes que já estão no quarto RP porque ele fala assim, o RP não funciona. E eu tenho um exemplo muito de anos atrás que eu estava conversando com o Luciano Cicotti, que é um amigo meu, que hoje ele está como diretor de TI da Inode, da Rinode. Mas ele foi da Flytour, foi da Accor, foi da Accor Services, né, que é o cartãozinho. E quando ele foi para a Flytour, ele estava indo para implantar o RP da Microsoft. Por quê? Oracle o JD já não tinha dado certo, a SAP One não tinha dado certo, eles estavam indo para o Dynamics, e ele falou assim, cara, ele me ligou na época, todo mundo batendo papo, ele falou assim, eu não sei o que vai ser. Eu falei, Luciano, você sabe qual é o problema? Ele falou, não. Eu falei, então, muito provavelmente, nem a SAP e nem a Oracle entenderam qual era o problema, e simplesmente chegaram com a caixinha pronta e falaram, tá aqui. Aí ele falou, cara, você tem razão. Tanto que o Dynamics deu certo lá por isso. Ele voltou, deu 2 passos atrás, entendeu o problema e desenhou os processos do Dynamics para resolver o problema. Então, esse pecado, eu acho que ele é muito comum. A gente, na ânsia de entregar, esquece, talvez, de gastar 5 minutos a mais para entender melhor qual é o problema. Eu acho que aí mora, assim, muita coisa que a gente poderia reduzir de gasto de energia se a gente gastasse um pouquinho a mais com essa etapa. Se vocês ficam em silêncio, eu fico na dúvida se travou, tá, gente? Não travou, não. Tá fluindo bem. Porque a minha internet até caiu aqui, eu tive que troquei o roteador. É aquele momento de reflexão. Não, eu gosto muito da essência das coisas, pessoal. Porque, assim, a essência das coisas, elas tendem a não mudar ao longo do tempo. Você vai trazer ferramentas, você vai trazer uma série de técnicas, mas a essência normalmente não muda. E você entender a essência de como funciona o design thinking, de como funciona a resolução de problemas, eu acho ela muito importante também. E eu acho que aí mora um segredo que eu particularmente tenho gastado nos últimos tempos um pouquinho mais de esforço para entender o problema e aí depois partir para uma solução. E nos últimos clientes que eu tenho tratado, isso tem dado bons resultados. Mas isso é uma quebra de cultura muito grande, até da nossa própria forma de pensar, né? A maioria de nós aqui fomos formados em exatas, né? Em algum curso ligado a exatas. E, por natureza, é um curso que, tirando quem fez matemática pura, são cursos que são desenhados para entregar a resposta, né? Não para entender o problema. Perguntas, pessoal? Até para a gente não tomar muito mais o tempo, nosso timer já está acabando. Nossa 1 horinha que a gente reserva aí já está quase no fim. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Ninguém? Estou olhando aqui, tem nada no chat. Bom, pessoal, já que ninguém está se manifestando, bom, primeiro, muito obrigado pela participação de vocês de novo. Isso daqui vai estar gravado lá no canal do YouTube, se vocês quiserem acompanhar depois. De novo, reforçando o que a gente reforçou na semana passada, é um canal aberto para vocês entrarem em contato com a gente, com toda a gerência e liderança da empresa. A ideia é que a gente estreite esses laços, principalmente nesse mês de julho, que é o mês de aniversário da empresa. A ideia é a gente estar fazendo esse webcast semanal, e aí vocês, inclusive, já estão com a enquete do webcast da semana que vem, que, se eu não estiver enganado, Zé, me corrige se eu estiver errado, as 3 opções é criatividade, NFTs e... Gente, esqueci a última. Acho que é música, uma coisa assim, não é, Zé? Zé? Música e tecnologia. Música e tecnologia. Isso, música e tecnologia. Estava tentando lembrar qual era a última opção.
O Vanderlei passa também a ser as segundas-feiras, né? Com som da nossa Isso, exatamente, passam a ser as segundas-feiras. Esse mês a ideia é a gente fazer toda segunda, depois a gente volta à programação normal de webinar mensal e a gravação dos podcasts. Aí sim, os episódios semanais do podcast. Eu queria colocar também para o pessoal o seguinte: a gente tomou a decisão de jogar para a segunda por achar, novamente, como resolvedores do problema, que é o melhor dia, o melhor horário. Mas se vocês tiverem outras sugestões a fazer em função de outras características aí dessa nossa interação, por favor, façam, que a gente vai levar em conta, ampliar aqui o entendimento do problema e dar uma solução talvez mais holística para ele. Tá? Se é que é um problema fazer na segunda de manhã. Sim, exatamente. Zé, você quer dar alguma palavrinha? O Alt ficou calado hoje, a sessão inteira, Alt. Você está intimidado? Porque é segunda. Deixei as participações fluírem. Não, por mim, tudo maravilha, show de bola a apresentação. E só aquele pedido que eu fiz no começo, eu coloquei o link lá no chat do Discord, do Fórum, para o pessoal participar, escolher o próximo tema. Acho bacana quando a gente faz isso, porque todos participam, inclusive com mais afinco, né? Porque é o assunto do momento de interesse de cada um. Então, inclusive, para a semana que vem, dependendo do que você escolher, eu vou tentar trazer um convidado muito bacana, muito especial. Só não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, por causa do horário e da agenda. Mas eu vou tentar trazer um cara bacana para falar de um dos 3 temas, dependendo do que foi escolhido. Top. E da minha parte, sempre agradecendo a todos pela participação e por me dar um apoio aí sempre. Claro. Gente, eu quase esqueci. Quem puder abrir a câmera, abre a câmera, porque o Marcelo Fragoso, nosso criativo, trabalha junto com o Zé, pediu para quem pudesse abrir, para ele fazer uma fotinha só do grupo, para quem tiver por aí. Aí ele faz uma imagem. Bonita da Érica. Não, é que a sua dá para ver o fundo da sala, aí fica os negocinhos atrás. Os negocinhos atrás, eu quis dizer os enfeites, não você, Vital. O negocinho atrás não é Vital, não? Pensei que podia ser eu falei, ele tá falando de mim, eu aqui. É um negocinho também, né? Putz. Olha o Eckhart lá no fundo, rapaz. O Fred também tem que abrir a dele lá, ó. O Fred vai estar de pijama, tadinho do cara. Marcelo, a hora... Foi pronto, resolvido. Já foi. Valeu, pessoal, muito obrigado. E aí, durante a semana. Valeu, gente. Falou, tchau. Valeu.